A Copa do Mundo da FIFA é uma das principais competições que existem no planeta, isso todo mundo já sabe. A cada 4 anos ela vem para nos dar alegria devido a grandes jogadas de craques que deixaram seus nomes marcados na história, como por exemplo Pelé, Romário, Garrincha, os Ronaldos. Quem não lembra do seu malabarismo, né? Mas se eu perguntar para você, qual foi o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo? Ou quem teve a ideia dos cartões de advertência? E quem é essa pessoa que está na foto agora e o que ele fez pela seleção brasileira? Você não sabe? Então já se prepara que aqui eu vou colocar para vocês 5 curiosidades da Copa do Mundo. Em 1930, o Uruguai teve o privilégio de ser palco da primeira Copa do Mundo, recebendo em sua casa seleções como a França, Estados Unidos, México, Bélgica e a Iugoslávia. A Itália e a Espanha até confirmaram sua presença, mas acabaram nem participando do evento. Por outro lado, os sul-americanos, como por exemplo o Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai e o Uruguai, participaram em peso da competição. A seleção brasileira até que jogou, mas não seria dessa vez que a seleção canarinha traria a Copa para casa. E aí quem foi para a final foi o Uruguai vencendo a Argentina por 4-2. Por conta de uma grande confusão que aconteceu na Copa de 1966, no jogo entre Inglaterra e a Argentina, onde o capitão argentino Antonio Ratin começou a gesticular no final do primeiro tempo exigindo um intérprete, pois o árbitro alemão Rudolf Kreitl já tinha advertido 3 jogadores do seu time e imaginando que os gestos fossem xingamentos ou algo do tipo, o árbitro simplesmente expulsou o jogador argentino, que logicamente não quis sair da partida, o que gerou uma grande confusão, deixando a partida parada por mais de 10 minutos. E com toda essa confusão, Ratin teve que sair escoltado de campo. Foi aí então que na Copa de 1970, o inglês chamado Ken Aston, que era o chefe dos árbitros naquela Copa, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades, onde o amarelo era para ilustrar que o jogador deveria ter mais atenção e o vermelho era para mostrar que o jogador estava expulso da partida. Isso facilitou muito, porque antes disso, os árbitros tinham dificuldade de entender as outras línguas e usavam apenas apito, voz e gesto para fazer as marcações. João Coelho Neto, carinhosamente chamado como Preguinho, é considerado o atleta mais completo do século. Nascido em 1905, Preguinho defendia a bandeira do Fluminense, onde a partir daí ganharia um número incrível de 357 medalhas. Só pelo Fluminense foi campeão carioca 55 vezes em 10 modalidades diferentes: remo, vôlei, basquete, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, hóquei, tênis de mesa e só para você ter noção, certa vez na natação e no futebol ele foi campeão carioca no mesmo dia. Caralho, o maluco é brabo. Porra! No Parque Central em Montevidéu, no Uruguai, em uma partida entre Brasil e Iugoslávia, no ano de 1930, foi a primeira vez em que a nossa seleção entrou em campo disputando uma Copa do Mundo. E aos 17 minutos do segundo tempo, após um escanteio, o primeiro gol do Brasil saiu dos pés de Preguinho, e ali ele mal sabia, mas ele tinha acabado de plantar uma semente de gols. Preguinho foi o primeiro jogador da seleção brasileira a fazer um gol em Copas do Mundo. O gol de número 100 da seleção só foi sair bom tempo depois. Quem fez esse gol inclusive foi o nosso Rei Pelé, na conquista do Tri em 1970. O gol de número 200 foi feito pelo Adriano Imperador. Ou seja, o que acontece é que Preguinho foi o ponta de lança para umas centenas de gols que ainda ia ouvir da seleção brasileira. Ele era filho do escritor Coelho Neto, teve 3 irmãos e infelizmente não teve nenhum filho. Após se aposentar, Preguinho teve problemas no pulmão e infelizmente faleceu em 1979. Ele tinha 74 anos quando faleceu. O jogo aconteceu no dia 15 de junho de 1982 e entrou para a história por ser a maior goleada da história de todas as Copas do Mundo. O jogo teve um incrível placar, acredite se quiser, de 10-1, no jogo entre a Hungria e El Salvador. Só para você ter ideia, dos 10 gols marcados pela Hungria, 7 foram marcados somente no segundo tempo. Foram 4 gols em apenas 7 minutos. Mas como a seleção brasileira não gosta de ficar para trás, ela foi lá e bateu esse recorde de 2014, fazendo o favor de perder para a Alemanha em casa por 7-1. A Alemanha em 6 minutos fez 4 gols e nesse dia o que não faltavam eram pessoas chorando, queimando bandeira, rasgando, expressando toda a sua insatisfação com a seleção brasileira. Provavelmente você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre o dia desse jogo polêmico. É verdade que existem várias opiniões, mas quais detalhes e fatos foram dados? Se te dissessem que a seleção mais campeã do mundo participou de uma armação na Copa de 98, você acreditaria?
Numa época em que o termo fake news ainda nem existia, um boato envolvendo Ronaldo acabou se tornando até motivo de CPI no Brasil. Ele era o melhor jogador da época, então a pressão sobre a sua performance era muito grande, até porque Ronaldo naquela época só tinha 21 anos. Muitas pessoas acreditavam que ele era fundamental para a conquista do pentacampeonato. Tudo estava correndo muito bem, até o dia da grande final contra a França. Eram 3 horas da tarde no horário francês. Quem estava relaxando horas antes do jogo acontecer tomou um susto com gritos desesperadores que vinham do quarto de Ronaldo. Chegando lá, presenciaram uma cena muito desesperadora, pois Ronaldo estava tendo uma convulsão. Quando cheguei lá, o Ronaldo está sentado na cama, sentado, paralisado, aquele olho assim. Aí eu, Ronaldo, beleza, tudo bem? Aí ele olhou para mim assim, aí parou, aí deitou. Depois da convulsão, Ronaldo foi levado imediatamente para Paris para fazer uma bateria de exames, e já estava decidido pelos médicos que Ronaldo não entraria em campo naquela final. Então Zagallo optou em colocar Edmundo para ser substituto de Ronaldo. Os outros jogadores acharam uma ótima e motivadora decisão naquele momento de tensão. Mas minutos antes de começar a partida, uma reunião inesperada surgiu. Por que reunião? Quando eu cheguei no vestiário, tá o pessoal sentado, Ronaldo em pé, na frente de todo mundo, de meia, de calção. Ô Lídio, eu joguei a Copa inteira, os meus exames não deram nada e vou jogar. Lídio era o principal médico da seleção brasileira naquela Copa. Nessa hora, Edmundo já estava escalado, inclusive já estava até preparado para participar da partida. Mas como se fosse um estalar de dedos, tudo mudou. O melhor jogador brasileiro tinha decidido que mesmo assim iria jogar. E o que mais temiam aconteceu. O rendimento de Ronaldo foi de regular a ruim. Em alguns lances ficava nítido que o fenômeno não estava nada bem. E somente depois do jogo ele confessou que os médicos haviam lhe dado calmantes para que ele relaxasse. Diante disso tudo, o resultado não surpreendeu ninguém. A França venceu o Brasil por 3-0 e levou o título para casa. Depois daí surgiram várias teorias. A mais popular na época era que a CBF tinha vendido a final de 98 para que o Brasil fosse compensado com o título armado em 2002. O que foi confirmado por Michel Platini 20 anos depois, o que causou um mal-estar muito grande na FIFA. A grande surpresa foi em 2016, onde o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, confirmou que já tinha participado de sorteios arranjados em campeonatos europeus. Depois disso, ele acabou sendo afastado da entidade por escândalo de corrupção. Baseado nisso, o Fatos Curiosos quer saber o que você acha disso tudo e o que você faria. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou e também não sabia de algum desses fatos, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Todos